ele pode bater com peso de 9 toneladas. Então, ele literalmente atravessa um vidro blindado como se fosse nada. Era um aeródromo que não era controlado por torre de controle, senão teria que ter declarado Mayday, Mayday. Conversei com os aeronaves, todo mundo já sabia, falei assim, ó, peço prioridade para pouso, vou pousar na cabeceira 3-0. Já está com a sentença de morte colocada já, então a gente tem que saber gerenciar realmente ele, como a mente do ser humano vai trabalhar, porque é divertido você pegar um avião, fazer uma manobra e dar aquele gelozinho na barriga, todo piloto gosta disso, mas tudo tem um limite. Fala, pessoal! Estamos de volta mais uma vez aqui no CNBcast, um programa do Consórcio de Notícia do Brasil. E aí, Juliano, como é que você tá, meu garoto? Irmão, tudo ótimo. Bom demais. Começando mais um CNBcast, aproveito para agradecer a você que está em casa, nos acompanhando mais uma vez. Muito obrigado pela sua audiência e já te peço, se ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva. Se você acha que está inscrito, confere lá, porque às vezes o YouTube vai lá e arranca os seguidores do canal. Então é sempre bom estar dando uma conferida. Se inscreva. Gostou da entrevista? Curta, compartilha, comenta. Discorda de alguma coisa? Vai lá e fala. Pode falar que a casa é sua. A sua interação conosco é muito importante. Muito importante, Nobinho. E hoje nós estamos aqui com um cara, bicho... A ideia do nosso podcast aqui é o bate-papo, né? Conhecer pessoas. Isso. Nós trazemos pessoas inteligentes pra gente estar sempre aprendendo com elas. Nós estamos aqui com um empresário que, meu irmão, da área de tecnologia e é piloto de avião. Que doideira. Felipe, fala aí, meu irmão. Como é que você tá, meu garoto? Tudo bom? Obrigado pelo convite. Seja bem-vindo, Felipe. Bom demais? Então, pessoal, é isso aí. Sou um empresário da área da aviação, também da tecnologia. Espero contribuir aqui para esse bate-papo ser bem agradável. Antes de a gente começar, chama a vinheta. Mais uma produção do Consórcio de Notícias do Brasil. Você pode acompanhar aí nas plataformas filiadas. Eu quero pedir para você que está em casa aí, primeiro agradecer, né, mais uma vez a audiência. Ao CNBcast. Se não se inscreveu ainda, clica aí no sininho. Gostou dessa entrevista? Compartilha aí com os amigos, na rede social, no WhatsApp. Voltamos, pessoal. Felipe, fala pra nós aí, cara. Piloto de avião. Vamos começar logo nessa parte aí, cara. Desde quando que você é piloto de avião, irmão? Vamos lá. A gente fala que piloto é piloto desde o sangue, né? Desde que tem o sangue correndo na veia. Mas eu apaixonei pela aviação com 12 anos de idade. A partir dos 18, quase junto ali com a habilitação de carro, a gente já ingressou na aviação e me formei até a última habilitação em 2021. Caramba, bicho, tem tempo já, hein, que você Eu pilota. tenho. Você tem quantos anos? Tô com 27. Pô, tá novo demais, E o que despertou esse seu interesse pela aviação? Tem um amigo da família nossa que tem avião, então toda vez que ele vinha, ele falava, ô, se quiser vir aqui olhar o avião e tal, foi criando esse namoro com o avião, digamos assim, e aí a curiosidade, né, como é que faz para ser piloto e tal, comecei a pesquisar e eu vi que eu me identificava com isso. E aí foi fazendo bastante pesquisa, porque o processo da formação do piloto tem muitas etapas. Então, o pessoal fica meio perdido. Sim. Mas aí, daí em diante, foi onde, de fato, eu ingressei na aviação. Então, mas nesse primeiro momento, quando o seu amigo te chamava assim, ele chamava você às vezes pra dar um rolé também, aí você ficava futucando, hein, cara, isso aí que você tá mexendo é o quê? Tal. Pior que não. Bom seria se fosse. Não, eu só olhava o avião do lado de fora. Eu entrava no avião, olhava por dentro como é que funcionava, ligava o painel. Então, assim, gerava essa curiosidade. Você vê aquele monte de botão, tem pessoas que ficam até assustadas, né? Mas isso foi realmente uma das coisas que foi contribuindo para esse desejo. Talvez se eu não tivesse ali tido esse contato inicial com a aviação, nem passaria pela minha cabeça de virar piloto um dia. Pô, que maneiro, hein, cara? E você falou aí sobre as etapas, como é que é esse negócio para se tornar um piloto? Quais são as etapas? Parte teórica, parte prática? Conta pra gente como é que funciona essa questão aí. Beleza, vamos lá. No geral, a gente tem a habilitação de piloto privado e a habilitação de piloto comercial. Depois tem a de linha aérea, mas a gente nem acaba nem comentando muito, que o cara já tem que ter carreira longa já. Piloto privado, você pode pilotar qualquer avião de pequeno porte ou médio porte, só que você não pode ter vínculo empregatício. Então, você pode ser um piloto privado e voar o seu King Air da vida, mesmo sem ter a habilitação de piloto comercial. Depois, você vai para o piloto comercial, que aí você já pode ter um vínculo empregatício. E aí, as etapas funcionam o seguinte. Primeiro, você faz o exame médico aeronáutico, que é o CMA, Certificado Médico Aeronáutico, que você geralmente faz em São Paulo. Com o certificado médico, você faz uma matrícula em algum aeroclube, se você quiser fazer a primeira etapa em aeroclube, porque você pode estudar em casa, o de piloto privado, hoje tem essa facilidade. E aí, você faz a banca da ANAC. Vai ter lá 5 matérias, você faz a prova. Se você passar, você já está apto aí para as aulas práticas. E aí, geralmente, 40 horas de voo, você já consegue fazer o voo de cheque e checar a habilitação de piloto privado. Então, é um processo relativamente simples. A de piloto comercial, praticamente você vai repetir tudo isso. Então, você vai fazer o exame médico de novo, só que agora de primeira classe, que é um pouco mais exigente.
Depois você vai fazer no aeroclube, aí é obrigatório, geralmente uns 6 meses de aula teórica. E aí depois você vai para a prática, onde tem mais 110 horas de voo. Então, ao Entendi. todo, hoje no Brasil, os pilotos se formam com 150 horas. Então, geralmente é isso que acontece. E aí, de piloto comercial, você pode ali ter alguns ups na habilitação, como multimotor, como IFR, que é uma habilitação que você decola e pousa sem enxergar nada por fora, só por instrumentos. Então, essas geralmente são as etapas. Pô, deve dar uma agonia, hein? Você pilotar um avião não enxergando nada no vidro É, e confiando no que tá acontecendo, no que tá... em alguns aeroclubes, de fato, eles chegam a colocar algumas coisas na sua frente para você não enxergar nada por fora. Entendi. Agora como... você tem que. Rapaz, uma Ele vez- só tira quando você está chegando na pista. Uma vez eu fui num jato, acho que era um Learjet, Aham. e aí tava lá no corredor, de repente eu olhei pra frente, aí eu tô vendo o piloto e o copiloto abaixando a cortininha. Você me contou essa história. Aí eu olhei e falei, rapaz, você tá doido, velho. O cara foi tirar um cochilo. Mas é muita tecnologia, né, Felipe? Como é que é essa questão? Hoje, esses aviões já de executiva mais avançados, para ser sincero, o piloto ele é um gerenciador da aeronave. Antigamente, não. Você ficava ali pilotando de fato, conferia um instrumento, conferia outro instrumento. Hoje, não. O piloto decola, coloca lá piloto automático e deixa, só vai gerenciando, ver se está tudo acontecendo. O cara pode tirar um cochilo no voo assim, pra fechar as paradas. Não, Aí já é demais, né? Cara, O cara não fechou as paradas lá, não vai tirar um cochilo. se eu falar que não acontece, eu vou estar mentindo. É mesmo? Mas, Mas assim, geralmente, vamos supor que você está numa rotina muito cansada, você está ali em 2 pilotos, fala, vou tirar só uns 30 minutinhos, segura aí para mim. Uhum. Então, o cara descansa, já tem piloto automático, Sim. o cara está ali gerenciando tudo, e principalmente aeronaves que são single pilot, que a gente fala, pode voar com um piloto só, então é bem tranquilo até que se faça isso. Entendi. Agora, numa linha aérea, alguma coisa assim, não deveria, mas já ouvi alguns casos já de cochilo também. Pô, doideira, hein, rapaz? E sabe que eu já vi um filme, cara? Agora eu lembrei, eu gosto muito de aviação, cara. Eu já vi um filme de um cara que desmaiou num aviãozinho desse pequeno e acordou e o avião ainda tava rodando com ele. Eu vi esse caso. Você tá ligado? Eu Eu vi esse rodando no caso. meio do oceano, assim e tal. É possível isso acontecer, o cara tem autonomia assim, fica rodando, o avião não cair, Vamos lá, tem duas possibilidades nesse caso aí, ou já estava com o piloto automático engatado, engatado. e aí, em algum momento, acabou a rota dele, ele ficou ali pairando. Sim. Mas a gente também, quando faz o voo, a gente compensa a aeronave. Existem compensadores manuais. Você vai ali e compensa. Então, eu estou segurando o manche. Aí eu solto o manche, o avião quer descer. O que eu faço? Eu venho no compensador, rodo um pouquinho, solto o manche, pronto, agora o avião está nivelado. Então, a gente faz isso para aliviar esforços do piloto e garantir essa segurança. Então, muito provável que tenha acontecido isso. Às vezes, o próprio compensador manteve a aeronave ali em rota até ele voltar. Nossa, que Bacana. doideira, hein? Que sorte, hein? É. E você tem quantas horas de voo? Você já voou Mas muito? Já voei bastante. Hoje, em horas, eu não tenho contabilizado, mas aproximadamente 750 pousos por aí. Porra! É, é muita coisa, hein? Caramba, Não, é um muita pouquinho. coisa mesmo. Nossa senhora. Como é que foi a experiência de voar pela primeira vez? Quando você faz, antes de você falar, você faz os testes, você tá com a pessoa do lado ali. sim, sim, tem um instrutor de voo. E o momento que você pegou no avião Não, sozinho? eu rolou quero, isso? eu quero te interromper, Novinho. Então- Eu quero saber as duas coisas. Como é que foi a primeira Legal. vez que você voou com alguém do seu lado e depois como é que foi a primeira sozinho? Aham. Isso. Vamos lá. A primeira vez foi com o instrutor de voo. Confesso, assim, que já conheci um pouco da aviação, mas a primeira sensação que eu tive é quando eu saí da pista e pisei no fundo do avião. Rapaz, essa chapinha de alumínio tá me separando da morte. A sensação que você tem é Aham. porque é um avião muito pequeno, dois passageiros só ali, você vê que é uma lata mesmo ali. Aí você bate o pé no chão, que negócio é um Caraca. pouquinho assustador. Mas depois, com o tempo, você vai ganhando confiança. E aí, a primeira hora sozinho mesmo, você já tem tanta experiência, chegou uma hora que é mais natural. Você não tem esse gelinho na barriga mais, mesmo você estando sozinho. Porque quando você está na habilitação de piloto comercial, a maioria das horas de voo você já é piloto em comando. Você já lança ali que você é o comandante da aeronave. O instrutor, geralmente, ele está ali o quê? Para te assessorar, para te auxiliar. Mas você já não tem muitas missões a cumprir. Você chega e fala, ô instrutor, hoje a gente vai para Barbacena, beleza? Beleza, você passa o plano de voo, ele só vai ali para te acompanhar, em caso de emergência te assessorar e garantir que o voo vai ser seguro. Mas, teoricamente, já era quase um voo sozinho, né? Ele estava ali para poder auxiliar mesmo. E uma outra coisa, em relação a custos para se tornar piloto, essa questão do idioma, como é que Ah. funciona essa parte aí? Vamos lá, com relação ao custo da aviação, isso oscila muito. Na época que eu fiz, todas as etapas ficariam em torno de uns 150 mil reais, 160 mil reais. Caramba, é puxado. Hoje eu acredito que com menos de 180 não faz. 180, 200 mil.
Esse é o custo hoje pra você ter é brevet, que o pessoal fala? É habilitação de piloto, É, CHT de piloto comercial. Pra você ter uma habilitação dessa, tem que casar 180 pau. É aproximadamente isso. O que vai variar? Principalmente a aeronave que você escolhe, o aeroclube que você escolhe. Então, tem aeroclubes que têm aeronaves de última geração, mas você vai pagar 2, 3 vezes mais caro do que o outro aeroclube. Então, você tem que balancear isso. O que você quer? Um avião super tecnológico, facilidade? Ou você quer abrir mão e ter um avião mais simples um pouco, mas reduzir seu custo? Então, é um custo muito alto, querendo ou não. É por isso que muita gente, às vezes, sonha em ser piloto, tem vontade, mas dificilmente consegue. Aí entra a alternativa de entrar pela Força Aérea, fazendo concurso de oficial. Entendi. E aí até 21 anos de idade. Então, até esses 21 anos de idade, a pessoa consegue fazer a prova e entrar pela Força Aérea também, onde não precisaria ter custo nenhum. Entendi. Pô, legal demais, hein, cara? Pô, tem que ter dinheiro, então, pra pilotar avião, hein? Cara, Que tipo de avião que você pilota? hoje a minha habilitação, quase todas as aeronaves a gente consegue operar. Por exemplo, um Boeing ou Airbus da vida, e eu não tenho curso de formação nem de um Boeing, nem de um Airbus. Mas em caso de emergência, entrei lá no cockpit, eu vou saber lidar com o avião? Com certeza, porque simuladores de voo, tudo isso a gente já utiliza. Então eu já tenho uma noção totalmente de como operar, já sei onde é o piloto automático daquela aeronave, já sei onde são os botões. Lógico que não sou formado para voar um Boeing, mas Isso que eu ia te perguntar, você onde- pilotaria um Boeing? conseguiria normalmente. O que o pessoal geralmente faz? Vamos supor que eu estou voando o King Air. E aí você me chamou para voar um Navajo, que é um outro tipo de avião, um bimotor também. Nunca veio Navajo. Como é que geralmente um piloto faz para fazer essa migração de aeronave? Isso acontece com muita frequência. Eu vou pegar o manual daquela aeronave sua e vou realmente ler aquilo ali inteiro. Com o manual da aeronave, é a primeira etapa ali para eu garantir que eu vou conseguir operar aquele avião para você. Entendi. Então, essa migração geralmente é feita dessa forma. Aí, às vezes, não, já conheço um cara que voa Navajo, vou chamar ele para voar umas 3 horinhas com a gente. Então, isso também vai garantindo que você vai pegando melhor a aeronave, entendeu? Você sabe com uma dúvida que eu tenho com essa questão de aviação? Por exemplo, você vai dirigir um carro, né, Juliano? Você pega um carro lá, sei lá, um Chevette, câmbio manual. Você vai dirigir uma BMW, é um carro muito mais tecnológico, entendeu? Mas a ideia é mesmo, um volante, é câmbio, beleza, manual e tal. Ou seja, teoricamente, se você dirige um tipo de carro, você dirige todos os tipos de carro. O cara que pilota um avião, um teco-teco, ele pilota um Hércules, ele pilota um Boeing, ele pilota entendeu? Porque são vários tipos de avião. A ideia é mais ou menos a mesma, assim. Aí vai do conhecimento de cada um. Vamos colocar assim, saberia pousar o avião e garantir que nada de errado aconteceria? Isso aí, vamos Sim, supor, você tá sim. num Hércules daquele da Força Aérea, aquele gigante. Sim, não, e perfeito. apagou os pilotos, tá você ali, mas você pilota um aviãozinho desse Não, pequeno. perfeitamente. Você vai conseguir operar, vai saber ele fazer um pouso bem realizado, na maioria das vezes, mesmo sem nunca ter voado aquela aeronave. Porque a noção é a mesma. Agora, conhecimento de instrumento varia muito. Você pode ter por exemplo, tem um avião chamado Corisco. Você pode ter um Corisco com GPS, um sem GPS, um com Garmin, todo digital, o outro tudo Sim, mas o analógico. contexto é basicamente o mesmo. Isso aí, é você se familiarizar com o painel daquela aeronave, com todo o sistema dela. É como se fosse a ideia que eu dei. Você pega um Chevetinho, aí você pula na Mercedes bem daquela de painel, mas assim, o conceito é o mesmo. Volante, câmbio, um é automático, outro é manual, entendeu? Eu acho que é só conhecimento técnico mesmo que você teria que aprofundar de aeronave para aeronave. Fora isso, dá para voar do mesmo jeito. Você nunca pensou em trabalhar com aviação dessas comercial, não? Já pensei sim no início, essa era a minha intenção, na verdade. Só que o que acontece? Quando eu formei, foi logo depois da pandemia. Então o mercado estava muito, assim, bem pessimista mesmo. A aviação caiu bastante, salário, muito piloto colocado para fora da empresa. Então o Brasil ficou um pouco prejudicado durante a pandemia. E aí foi onde eu acabei entrando na área do desenvolvimento web, da tecnologia, acabei ingressando nesse mercado. Então hoje a minha carreira Sua área principal. hoje você é empresário da área de tecnologia. Exatamente. Então acabei encontrando aí, através dessa alternativa hoje, minha fonte de renda principal. Mas a paixão pela aviação continua a mesma. Não digo que eu nunca entraria numa aviação comercial, mas assim, talvez seria por uma questão de experiência. Não, vou ficar ali uns 2, 3 anos para sentir como é que é realmente a vida de um piloto ali comercial na pele. Mas assim, é uma área muito interessante. Eu diria hoje que a maioria dos pilotos no Brasil que já tem muita experiência não estão ficando aqui, estão indo para fora, porque o salário lá fora chega a pagar 3, 4 vezes mais do que no Brasil. Então, em pouco tempo de vida, ele tem uma levantada muito boa. Agora, o Brasil, sendo bem sincero, já teve a época, assim, o auge de falar, não, eu sou piloto e tal. Hoje não, o cara é piloto, ele não vai ter nenhum esse salário. mercado hoje não está superfaturado. Não, superfaturado não, usei a palavra errada. Na verdade, assim, tem muito piloto para pouca demanda ou tem demanda demais e pouco piloto?
Interessante essa pergunta. O que que acontece? O Brasil hoje é o país, talvez, com maior formação de pilotos no mundo, e isso é um problema. Por quê? O mercado ele acaba se prostituindo. O que que acontece? Eu tenho uma fonte de renda. Eu não vou aceitar voar um avião para ganhar 10 mil, por exemplo. Uhum. Mas aí tem um cara que ele não tem outra fonte de renda. E o cara ofereceu para ele 5 mil, ele vai e pega. Então, isso, os próprios pilotos, infelizmente, acabam prejudicando a aviação no Brasil. Entendi. Isso acontece bastante. Tem muitos pilotos também que vêm de fora para o Brasil, faz habilitação aqui. Eu conheci pilotos da Itália, da Angola, Portugal, vinham para cá, faziam habilitação, que é o país mais barato ainda para se formar um piloto, e ia de volta para o país de origem e fazia a convalidação. Então, isso acontece bastante também. Apesar de a gente achar caro, 180 mil, lá fora do Brasil chega a custar R$ 1 milhão uma habilitação de um piloto. Entendi. Caramba. É muito mais caro. Para eu convalidar minha habilitação, eu fiz um orçamento uma vez quando morei fora do Brasil, se eu fosse convalidar em Malta, só para convalidar, ficava R$ 150 mil. Você vê quase o valor da habilitação completa aqui. Entendi. Mas se você também. A gente fala assim em 150 mil, né? Mas se você analisar também o quanto que o cara ganha e tudo lá mais, se fora. botar isso no lápis, não, nem é tão caro assim. Lá É fora um tá investimento, começando Você É, você investimento. pegar um valor de uma faculdade, de qualquer profissão, isso aí também, muito. Sim. né? Você pegar qualquer tipo de cursos, calcula lá o tanto de mensalidade que você pagou em 5 anos. Sim. E material, vai dar isso também, para lá de 150 pau. Eu diria que pelo valor investido ainda tem um retorno considerável. Não acho que é algo ruim, não. Uhum. Você acha que tem mercado hoje? Se uma pessoa quiser. Eu, por exemplo, se eu quiser virar piloto, eu já tô velho, mas vou estudar esse negócio, vou casar dinheiro lá e vou. Teria mercado hoje para voar de alguma maneira? Tem duas considerações. Primeiro, a idade ela não é um fator determinante para a escolha de um piloto. Por incrível que pareça, muitos empresários vão preferir você por mostrar mais maturidade, seriedade. Então, você fala assim, não, eu já tenho 40 e poucos anos de idade. A pessoa, não, o cara já é um cara mais sério e tal. Ele já induz que você é um possível candidato mais experiente do que um cara que tem 30 anos, tem 2.000 horas de voo, mas o cara não quer saber disso. Às vezes, a sua primeira impressão vai ser melhor do que o de uma pessoa nova. Entendi. Então, tem essa possibilidade, sim, independente da idade. Pô, que doideira, hein, cara? Legal demais. Aí vai pra questão da saúde, né? Aí vai Você tava falando no início, né? É, Aí tem que passar no restante também, né? o CMA, o Certificado Médico Aeronáutico, tudo isso aí tem que fazer. Passou de 50 ou 60 anos, se eu não me engano, já tem que fazer todo ano, mesmo que seja de primeira classe. Então, é meio chatinho de estar fazendo esses cuidados. Agora me aí. conta aqui, você já. Pô, 750 decolagem, né? Pouso, decolagem. Passou nenhum cagaço, não, bicho? Conta aí, cara. Não é possível que você não passou um tranco Aí, sinistro. de vez em quando a gente tem Conta alguma coisa aí maneira aí. De incidente, assim, que fiquei um pouquinho mais preocupado, foi uma vez que eu estava voando de Divinópolis para uma outra cidade lá de Minas Gerais. E aí, no meio do voo, o avião tem um RPM. Diferente de um carro que, por exemplo, vai a 4, 5 mil RPM, 6 mil. O avião não, ele vai a 2.000 RPM, 2.400. Se ele passar daquela rotação, ele estoura a hélice. Porque a ponta da hélice vai passar a velocidade do som. Então, a rotação, ela não pode ser muito alta num avião. E aí, eu tava voando ali normal, voo de cruzeiro, do nada. O RPM começou a oscilar. E aí, caía de 2.400, que era o que eu tava, para 2.000, 1.900. Eu voltava para 2.400. E aquela oscilação. E aí, embaixo, eu olhei e tinha uma pista de fazenda, asfaltada, uma pista boa. Eu poderia pousar ali. Mas Você tá aí- sozinho, velho? Não, nesse dia tava eu instrutor, mas já era piloto em comando. Ele falou, não, qual é o seu julgamento? Vai lá. Aí eu vi quanto tempo eu tava pro meu destino ainda, tava mais ou menos 15 minutos. Eu falei, não, primeiro eu vou aguardar mais um minutinho, vou acompanhar a variação. Aí continuei, do mesmo jeitinho que tava, e eu vi que aquela oscilação, ela tava acontecendo, mas não caía daquilo dali. Então, eu sabia que de 1.900 para cima, eu conseguiria manter meu voo de cruzeiro normalmente sem nenhum problema. E aí eu julguei o tempo, vi a altitude que eu tava, falei, não, dá pra gente ir. E aí, quando a gente ingressou no circuito para vir para pouso, tinha 3 aeronaves para vir primeiro. Então eu ingressei como a 4ª aeronave. E aí quando eu ingressei no circuito, eu tinha que rodar a pista inteira em volta para fazer o pouso. Depois dessas aeronaves, meu avião não segurou mais altitude. Caramba, Aí bicho. nessa hora, tentei motor máximo, não respondia. Mas começou a não baixar. segurar a altitude, que você sente o avião descendo, bicho? Ele não conseguia nem manter. Assim, mesmo que eu dei o motor máximo, o motor, ele tava sempre acima de 1.900. Nesse caso, ele já começou a cair para 1.700, 1.500. Aí já foi prejudicial para minha operação ali que eu tava fazendo. E aí, nisso, a gente pediu prioridade para pouso. Assim, não declaramos emergência nem nada do tipo. Quem é piloto sabe que só de você declarar um Mayday da vida, você tem que fazer quase um monte de processo burocrático depois. E naquele caso ali, a gente julgou que ainda, assim,
tá falhando também na altitude, mas Aham. tava tudo sob controle ainda. Aí o que que eu fiz? Era um aeródromo que não era controlado por torre de controle, senão eu teria que ter declarado o Mayday, Mayday. Conversei com os aeronaves, todo mundo já sabia, falei assim, ó, peço prioridade para pouso, vou pousar na cabeceira 30, que nem era recomendada para pouso por causa do vento naquele momento. Então, todos eles mantiveram o circuito, e aí eu vim para prioridade, pousei na pista em declive, com vento de cauda, assim, foi resolvido. Era um problema de vela no avião, diferente do carro, que você não tem muitos problemas, a gasolina de avião ela é muito concentrada, e aí forma uma pepita de chumbo, geralmente, no pistão. Então, Por a causa da vela, a altitude? vela vai sujando. Ou não? Não, é característica do combustível Ah, mesmo. tá, do combustível. E aí, a altitude lá, o que acontece? A gente tem que colocar mais combustível no motor. Diferente de um carro que você pisa e ele coloca automaticamente a quantidade de combustível, no avião você seleciona. Uhum. Então, eu quero uma mistura mais rica, eu quero uma mistura mais pobre. Então, você tem esse controle para melhorar a sua performance no avião. Isso é avião de pequeno Entendi. porte. Aí, nesse caso, eu já tinha uma noção que poderia ser a vela. Quando eu fui lá para uma oficina de manutenção, realmente tinha uma pepita de chumbo dentro do cilindro, o que aconteceu, essa variação aí de RPM. Mas fora isso, só algumas vezes os pássaros aí que acaba acontecendo, né? Então, uma vez eu fui pousar na pista, tinha uma garça no meio da pista e ela não saiu por nada. Eu tinha que passar por cima dela, dar a volta, vinha, ela tava lá indo, tinha passado. Aí não tinha o que você Caraca, fazer. Aí bicho. na terceira tentativa a garça saiu. Olha só. Puta merda. Não, eu cheguei assim, vim quase coisa de 10 metros na frente dela e eu vi que ela não ia sair. Uhum. Aí não tinha o que fazer, você tem que passar por Sinistro cima. é aqueles aviões que na hora que decola, entra na turbina, o bicho fica cuspindo fogo depois, né? Já vi uns acontece vídeos muito. desses também. É um dos maiores perigos da aviação, na verdade. O pessoal às vezes fica muito preocupado com questão de asa balançar, alguma coisa do tipo, mas não. Os pássaros hoje ainda são o maior vilão, porque não tem como você prever onde eles vão, não Uhum. tem como você saber quantos são, e visualmente falando, é muito difícil uma torre que está a 1.000 metros de distância te falar, ó, lá tem um bando de pássaro. É muito Entendi. difícil isso acontecer. Nos Aqui, aeroportos, nos aeroportos mesmo eles utilizam, se eu não me engano, Falcão, gaviões, falcoaria, falcões, né? Avião. A para poder falcoaria. botar os pássaros de lá para... Tá, tem um urubu ali, bota o substituto. Eu já ouvi falar que aqui no aeroporto de Vitória tem isso. tem. Por causa daquela restinga ali, daquela mata atlântica ali, Isso aí. né? O Deve que ter muito acontece? animal. Não é nem tanto por urubu. O urubu até costuma ter pouco. Aham. É mais o quero-quero. Quero-quero, ele faz ninho na grama dos aeroportos. E se Ah, você for lá pessoalmente, pode com a espingarda, o que for, tentar tirar aquele bicho, ele vai te enganar, ele vai correr para um lugar para você achar que lá é o ninho dele, mas não é lá o ninho dele. Aí você fica lá perdido e o ninho dele tá no outro canto, então o falcão ele já tem essa noção, ele vai direto no quero-quero e já pega o bicho. que doideira, né, cara? Senão você não consegue, a vida inteira vai Você ter vê, né? Um quero-quero ali. bichinho derrubar uma aeronave de todo tamanho. Caramba, é muito azar, né? Pra você ter ideia, se você pegar um urubu num Boeing Airbus da vida aí e bater de frente, ele pode bater com peso de 9 toneladas. Então, ele literalmente atravessa um vidro blindado como se fosse nada. Se você pesquisar depois na internet, o urubu bateu no radome, que é aquele nariz do avião, Uhum. você vê que ele vai, sobe em tudo, desintegra. É Caraca. realmente uma porrada. É uma porrada, com certeza. E nuvem, cara? Como é que funciona esse negócio da nuvem? Eu te pergunto também porque eu já ouvi falar que nuvem suga. Por exemplo, eu ouvi uma vez um cara falando de parapente, o cara passou um cagaço, meu irmão. Tava no meio da nuvem, a nuvem foi levando o cara embora, levando e não conseguia mais descer o É parapente. mesmo? Com a aeronave, rola isso também, de ela subir uma aeronave, ou derrubar uma aeronave. Inclusive, eu acho, as turbulências acontecem por causa das nuvens. Como é que é essa parada de Vamos lá. nuvem? Explica A aí. formação da nuvem está diretamente ligada às massas de ar. Então, dependendo de uma massa de ar frio se aproximando sobre uma massa de ar quente, ocorre um processo chamado de convecção. É onde formam as nuvens verticais, nuvens de chuva. A maior nuvem que a gente tem hoje é a cumulus nimbus. É a única assim, que representa um perigo efetivo para a aviação. Como é que é o nome da nuvem? Cumulus nimbus, Cumulus conhecido como nimbus. CB. A Aham. gente costuma falar que ela é um CB. Então, antes disso, ela é uma nuvem pequena, depois ela forma a torre cúmulos, depois ela forma o cumulus nimbus. Então, essa nuvem, ela realmente apresenta um certo perigo, porque lá dentro o processo convectivo é muito forte, então vai ter uma turbulência muito severa. Lá dentro pode haver blocos, cristais de gelo ali, pedras mesmo. Então, se você ver pesquisa depois também, vídeo, foto de avião que passou por dentro de uma nuvem dessa, vai ver o vidro todo estilhaçado, o avião todo castigado, porque encarou uma nuvem dessa. Então, não caiu, não derrubou um avião, mas apresenta dano significativo sim. Então, o piloto que faz esse julgamento, antes de a gente fazer o voo, é obrigatório a gente consultar a meteorologia. Então, se o cara entrou numa nuvem dessa, ele sabia que estava ali. Ele entrou porque quis, digamos assim. Porque mesmo que esteja na minha rota aquela nuvem, controle, solicito proa tal para desvio meteorológico.
pronto, eles vão te autorizar um desvio, você vai seguir sua rota normalmente depois. Entendi. Mas, assim, É semelhante à navegação, né, mesmo, a aviação, né? tem as Que proas, tudo você, ali. né, mas bem parecido, né? Isso aí. Então, existem, que eu conheço, só essa nuvem praticamente vai atrapalhar um voo do avião. Fora isso, existem as correntes de jato, que isso daí eu não sei se você já ouviu falar, mas lá em cima pode ter vento de 400 km por hora, 300 km por hora. Onde muitas companhias ficam de olho para o avião pegar ela de cauda. Olha que doideira. Já teve Olha. casos de voo de Miami para o Brasil chegar com 1h30 de antecedência e economizar combustível. Pode. Porque o cara Caraca. conseguiu achar uma corrente de jato E dessa pega o vai nela. fluxo e vai embora. Nossa, beleza. Brando, A cara. meteorologia é algo muito interessante, Muito gente. Tem muita coisa para interessante. estudar. Que loucura, hein, bicho? Ó, eu vou dar uma pausa aí nesse negócio, rapaz, que nós temos que fazer um merchan, né, Nobinho? Ah, com certeza, pô. A gente tem que ganhar dinheiro também, não é só você com aviação, não, rapaz. E aí, fala aí dos nossos patrocinadores Vamos falar aí. da Papelaria Venâncio, que está no município da Serra, na região de Laranjeiras, com 3 lojas, uma na Avenida Central, outra na Avenida Norte-Sul e a terceira, uma mega loja maior do Espírito Santo, na Avenida Eldshare, com estacionamento gigante, uma loja maravilhosa e um excelente preço para poder te atender aí. Material escolar, material de escritório. É só chegar lá, Papelaria Venâncio. Obrigado aí mais uma vez pela parceria aí com o CNB Cash. É isso aí. E temos também a Marina Maicá. A gente tá falando de aviação, Avião. navegação. Nós temos um patrocinador aqui que aluga lancha, cara. Massa. Embarcação grande. Aí você quer chamar a galera, fazer um rock. Aluga uma O cara não embarcação. precisa nem comprar um barco, Não não. precisa nem comprar um barco, Né? exatamente. Você quer tirar aquela onda, né? Pô, vamos fazer um rock and roll pra galera e tudo mais. Você aluga a embarcação. Tem as correntes marítimas também, Tem né, corrente Nobinho? marítima Dá para também. economizar uma querosene ali, não dá? Pois é. Ó, churrasco, marinheiro, você faz um rock and roll, pode alugar para os seus clientes, pode também alugar para pescar, bicho. Cara que Pois gosta de é. pescar lá Ah, fora, em eu alto gosto mar. de Já pescar. deu uns rolezão de lança, já, ó? Eu gosto de pescar. Ah, então. Rapaz, Pois o é, cara ó. leva 30 milhas, né, Nobinho? 30? 30 milhas, Fernandão. 30 milhas. A gente rapaz. nem sabia que podia, né, fazer isso, né? O Fernandão O falou pra equipamento gente. todo lá, pô, leva Você isca, aluga, tudo, negócio de doido. Vai se sentir um Demais. pescador profissional, né? Pois é. Entendendo? Assim, eu acho que se pagar um pouquinho a mais no pacote, aí rola até de botar uns peixes fake lá, porque você não pegou nada. Aí você bate aquela foto com aquele bichão. Fernandão, brigadão, tá com a gente aí desde o programa passado. Valeu, Marina Maicai, tamo junto. Telefone na tela aí. E temos também o Templo Seitai, do Rômulo, que é um estúdio de quiropraxia não, né? Iawara Seitai. É uma Isso. técnica japonesa também, se acorda ali com toxicolo, tem problema de coluna, tem muita gente que tem problema de coluna, né? Tá meio envergado, Tá meio rapaz. envergado. Meio ruim, o cara te ajusta ali, te bota no lugar, meu irmão. É, dá um alívio sacode na no hora. pescoço, umas marretadas na coluna, você volta zero. Isso é pra cara esportista, gente que tem mau jeito. Geralmente, que a pessoa é mais alta tem problema de coluna. Entendeu? Isso aí eu já percebi. Todos os meus amigos que tem problema de coluna, o cara é alto. O cara, a própria postura, né? Sua É, de sentar, postura. olhando o celular, e Isso. enverga muito e tal. Às e vezes vai. acorda, acontece de acordar de mau jeito também. É. Eu já acordei assim, não conseguindo virar o pescoço. Aí você vai lá, procura o Rômulo, telefone na tela, Instagram, bota lá, agenda sua consulta e para de sentir dor, meu amigo. Vamos voltar então? É isso aí. Vamos voltar. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Você é empresário da área de tecnologia. Você Isso. mexe com sistema e tal. Você nunca pensou, você que é apaixonado por aviação, criar alguma coisa, sei lá, um aplicativo? O pessoal vive criando aí soluções para facilitar a vida, né? Tem Uber, tem não sei o quê, tem iFood. De repente, um aplicativo para aviação. Eu não sei se a aviação está muito avançada tecnologicamente, mas não existe alguma coisa que você possa contribuir, alguma viajada, você, pô, vou criar isso aqui, vai Cara. dar uma... Já pensou em alguma coisa assim, cara? Por acaso tem, e É já mesmo? está em processo final já o aplicativo. Não posso entrar muito a fundo ainda por questão de registro do aplicativo, Uhum. mas é um aplicativo que vai beneficiar todos os pilotos da aviação executiva, táxi aéreo. Então, vários procedimentos ali que o piloto precisa fazer obrigatoriamente para o voo, esse aplicativo vai fazer para ele. É Então, mesmo? vai Pode dar um facilitar. spoiler o que é, não? Fala aí pra Pode gente. não, posso Pode não. não, né? É Vai ser segredo, vai ser né? bom. Eu Tá acredito assim, certo. é um aplicativo que ele vai se tornar praticamente uma necessidade para o piloto. Porque eu, como piloto, eu sei a dor que é, vários procedimentos, a burocracia que tem ali por trás. Então, você tem um aplicativo que vai fazer aquilo ali por você. Então, Uhum. é algo assim que só pode contribuir com a aviação. Entendi. E E como que a tecnologia tem impactado aí essa questão da aviação, mais segurança? Como que você tem visto essa questão toda aí, nessa evolução que nós
Então, hoje, como eu tinha falado inicialmente, quase todos os aviões são operados só pelo GPS ali, o procedimento. As companhias aéreas, por exemplo, elas já têm um banco de dados. Você chega no seu avião, você coloca a rota, ele já puxa tudo para você, já calcula. Então, é tudo muito automatizado. A gente sabe que tem muitos aviões pequeno porte ainda que não tem isso. E como alternativa, o que muito piloto faz? Pega um tablet, pega um iPad, um Samsung ali, baixa um programa, seja da Garmin, alguma outra empresa grande do mercado aeronáutico, para poder digitalizar aquela aeronave, porque acabou criando-se uma dependência. O piloto hoje ele não quer mais ficar fazendo cálculozinho aqui, outro ali. Deixa eu ver minha proa que eu tô, deixa eu ver minha bússola. Não, ele quer ali olhar no mapinha e ver que ele está indo na rota certa, na altitude certa, velocidade certa e pronto. Então, tem criado essa necessidade. A tecnologia a gente vê como algo positivo para a gente, uma vez que poupa esforço da gente, né? Já teve voo de eu fazer quase 8 horas de duração na mão, porque o avião não tinha piloto automático. Você imagina 8 horas ali voando e tal o tempo todo. É cansativo demais. Você chega lá, aí faz muita força ali na... Não por causa daquele compensador que eu te falei. Mas mesmo assim, soltou, ele vai querer pender para algum lado. Então, você tem que ficar ali. Então, chega a ser cansativo. Então, eu imagino o seguinte, na parte da tecnologia, tem muitas pessoas que sugerem talvez uma aviação autônoma futuramente. Eu ia te perguntar sobre isso, é uma possibilidade real? Seria ficção científica? Como é que é? Aí eu volto uma pergunta para vocês. Você confiaria de entrar no avião sem um piloto? É meio arriscado, né? Rapaz, eu gosto de tecnologia. Eu não confiaria no carro hoje. Você tem a opção de... Mas eu sei que a galera dirige mas aí... Já vi neguinho no Tesla do lado de lá e o carro pilotando. Mas ainda são as situações um pouco diferentes. Pensa só, quantos acidentes você vê de carro por dia? É muito mesmo. Por mês. Toda hora. Tá acontecendo agora 1 milhão. E quantos acidentes aéreos você costuma ver? Não, realmente. Então, assim... A aviação traz também essa segurança, no meu modo de enxergar, né? Em termos mais de segurança. Não, você viu no bastidor aqui, você mostrou pra gente ali um programa ali ao vivo na internet, você viu a quantidade de voo em tempo real? Nesse momento, e né? não tá caindo nada agora, porque se cair, está no Jornal Nacional. É muito avião, né? Não, então, eu fiquei surpreso, cara. Muito seguro. Acho que só o elevador é mais seguro E, que o avião. e hoje, você tava voltando só um pouquinho na questão do carro, você tem algumas dificuldades. Você tem estrada sem sinalização. Então, como é que o carro está se baseando ali? Se não tiver uma faixa de um lado, tiver uma faixa do outro... Ele não tem a guia, né? Não tem uma guia. Então, assim, e você tem algumas dificuldades a mais em questão de infraestrutura na questão do trânsito para carro. Sim. Agora, na questão do avião, você já tem outras tecnologias, né? E vai questão de... Mas as regras são outras também, altitude. Exato. Tem uma quantidade de altitude que vai para frente e outra que volta, não tem como se fosse um monte de pista lá em cima, né, ô Felipe? Fala um pouco mais sobre essa questão, como é que funciona. São aerovias, que geralmente a gente tem uma carta, então existe carta de voo visual, carta de voo por instrumento, e lá tem as aerovias de baixa altitude e de alta altitude. E aí você tinha comentado sobre os níveis de voo, ocorre essa separação. Então, se você voa na proa, ali a gente coloca 001 até a proa 179, você tem que ir num nível ímpar. E o contrário vai ter que vir num nível par. Então, qual é a chance de um avião vindo no sentido oposto bater com você? Praticamente nula, só se ele tiver ajustado errado ao time. Teve uma há pouco tempo que o cara errou, não foi? Pouco tempo não, teve o Legacy, que arrastou num avião da Gol, que caiu lá no Amazonas. Aquilo lá é um assunto até um pouco mais complicado. Parece que é pouco tempo, mas... Há pouco tempo é porque a gente não vê, cara. Não tem muita coisa. Eu conheci uma pessoa que tinha um parente nesse voo da Gol que faleceu. O que acontece muito? Aquilo lá foi um erro de plano de voo, onde a companhia, ela preencheu, se não me engano, uma proa errada. E colocou um 0 a mais, que ela não tinha costume de fazer isso. E o piloto colocou aquilo no sistema e ele achou que ele estava voando na rota correta. Caraca, E lá no centro-oeste do Brasil, aquela região, até hoje ainda tem alguns famosos buracos negros da aviação, onde radiofonia não pega. Entendi. Então ali é você jogar na frequência livre e tentar comunicar com o piloto. Só que se eu não comunico, porque eu não estou ouvindo nenhum avião e nenhum outro avião falando também, fica tudo em silêncio. E às vezes pode acontecer isso. Então, no caso deles, um estava voando errado. E aí acabou tendo essa convergência aí entre as duas aeronaves. Mas não é comum. Existe a legislação, existe a separação correta, as aerovias ali. Então, geralmente, você vai passar um plano de voo para o controle, você vai especificar tudinho ali. Ó, eu vou voar desse fixo até esse fixo, até chegar no seu destino final. É tudo especificado. Felipe, deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Uma vez eu vi num documentário desse de acidente aéreo, um cara afirmou, acho que um piloto, um desses militares da aeronáutica, ele estava afirmando que o avião, 100% das quedas dos aviões
é em decorrência de falha humana. Isso é real, essa afirmação? Na prática, a gente pode dizer que sim. Apesar de alguns relatórios do CNI para dizer que às vezes 3, 5% seja fator meteorológico, 1% fator Uhum. máquina, mas por trás de tudo tem o ser humano. Então, se a gente for parar para pensar, mas pegou uma turbulência muito severa que ali danificou um instrumento, culpa de quem? O piloto, é ele que é o Ele checou a responsável. rota toda. É ele, exatamente. Então, o piloto era responsável por checar a meteorologia, por garantir a segurança do voo, se ele identificou algum perigo no radar ali, desviar daquela nuvem. Então, no final das contas, acaba sendo tudo fator humano. Então, Entendi. a gente vê a importância do treinamento constante do piloto, não só de experiência em si, mas psicológico. Então, tem alguns cursos que a gente faz justamente sobre prevenção de risco aeronáutico, onde o cérebro do piloto, em muitos casos, ele pode fazer o que a gente chama de cone de visão. Então, deu um problema, ele focou num negócio ali, ele não consegue, de fato, entender o que está acontecendo. E há muitos casos onde acontece o acidente. Às vezes, ele nunca passou por uma situação, nunca teve um treinamento para aquilo. Tem alguns que cristalizam, literalmente. Então, aconteceu um BO, o cara segurou aqui, ó, pronto. E o cara trava, literalmente. Se você der um tapa na cara dele, ele nem reage. Ele travou, cristalizou. Então, isso pode acontecer. É por causa de falta de treinamento psicológico. Me tira uma dúvida aqui. Qual o principal papel do copiloto? Hoje, o Boa copiloto... pergunta, hein? Vamos lá. Boa O copiloto, pergunta, ele gostei. tem a mesma capacitação de um comandante. Já começa por aí, tem gente que nivela, né? O Uhum. comandante é melhor do que o copiloto. Ele tem que pilotar também. Não necessariamente, os dois têm a mesma competência. O que vai diferenciar um para o outro é quantos anos de casa geralmente ele tem. Então, um cara que às vezes já tem 10 anos de casa, vai ter ali 4 faixinhas, 3 faixinhas. E o copiloto está entrando agora 2 faixas. Tem menos experiência naquela companhia. Mas, geralmente, as empresas definem um pouco as funções, sim. Então, enquanto um está focado na pilotagem, o outro está focado em checar instrumento. Então, decolou, vai o outro que vai lá e recolhe trem de pouso, e vai checando, recolhendo o flap da aeronave. Então, os dois trabalham em conjunto, principalmente em avião de grande porte, que tem uma quantidade de ações maior. Só para vocês terem uma ideia, se eu decolar de Vila Velha, aqui da Barra do Jucu, para Vitória, eu chego a executar 480 ações no voo de Vila Velha para Vitória. 480 ações. Então, o cérebro é toda hora ali, ó, checa o instrumento, checa o outro e tal. Isso é muito cansativo. Então, você tendo um piloto ali do seu lado, você divide essa carga. Entendi. Isso é um avião mais analógico, né? Você quer dizer, né? Não, Mesmo num avião tecnológico. tecnológico, porque é o que eu te falei, o piloto, por ter que gerenciar essa aeronave, então não é porque ele não está fazendo nada fisicamente que ele não está tendo ação. Muitas vezes você está achando que eu estou aqui tranquilo, mas eu já olhei a velocidade, já olhei a altitude, já olhei minha proa, já olhei não sei o quê, já olhei se meu ajuste QNH está correto e por aí vai. Então o cérebro toda hora olhando e checando tudo. Então isso é constante. E é onde gera o cansaço mental de um piloto. Por isso que a legislação ela proíbe um piloto de linha aérea de voar mais de 80 horas no mês. Entendi. Então existe essa preocupação, porque é uma profissão de risco e cansativo para a mente do piloto. E dessas aeronaves todas que você falou aí mais cedo, qual delas, na sua opinião, ou comprovado, é a mais segura delas? Na executiva, eu diria que hoje a aeronave que mais tem sido procurada é o Cirrus SR-22. É um avião muito bom, muito confiável, tem paraquedas balístico nele. Então, já salvou mais de 80 vidas só por causa do paraquedas balístico. Bacana. Entendi. Não, inclusive tem um amigo meu que ele é uma figura, ele é muito doido, sacou? Eu vejo ele lá, ele tá voando, aprendendo. Acho que ele tá com um aviãozinho desse aí de paraquedas, cara. Eu oro pela vida dele, é um amigo nosso em comum. Cara, tem um avião que tem um paraquedas e o paraquedas segura mesmo a aeronave? Existe isso mesmo? Segura. O que é um paraquedas? Que tamanho que é um paraquedas para segurar um avião? Ele chega a ser praticamente o tamanho da aeronave mesmo ali, na hora que abre. Uhum. Esse paraquedas balístico fica no teto da aeronave e já é passado um briefing antes para o passageiro ou o proprietário da aeronave como proceder em caso de emergência. Uhum. Então, eu como piloto sou responsável por fazer isso. Falar, ó, se eu passar mal, você vai fazer isso aqui. Aí eu vou explicar o procedimento. Você vai apertar esse botão, você vai diminuir a potência aqui. Quando a velocidade chegar em tanto, você vai vir e vai puxar essa alavanca. Entendi. É onde abre. E alguns modelos, inclusive da própria fabricante Cirrus, tem um botão chamado Auto Landing. Então, você aperta esse botão, o avião se comunica com a torre, com o controle, declara emergência, faz tudo automaticamente e pousa ele para você. Caramba, bicho. Então, Nossa senhora. por esses fatores, assim, eu acho que ainda é um dos mais seguros, mas não que os outros não sejam. Mas o paraquedas ele aciona em que situação? Se o avião parar totalmente, estiver caindo, assim... Vamos lá. Existe... Deixa eu emendar logo uma pergunta. Se existe uma pane que o avião perde sustentação e ela desaba, ela despenca o avião, assim, igual você tá com uma pedra aqui da janela aqui, porque o avião ele vem sustentando com a asa ali, aí tem segurando o ar ali. Existe uma pane que ele, desce de vez? Existe. E aí o paraquedas talvez seja para esse momento? O paraquedas balístico, ele, na verdade, a maioria dos pilotos vai evitar usar ele.
O passageiro, por não ter conhecimento, muitas das vezes vai usar. Mas o piloto, com a proficiência que ele tem, ele primeiro vai tentar achar um local seguro para pouso. Porque por mais que tenha o paraquedas, você vai danificar trem de pouso, vai ter danos físicos também, apesar de salvar a vida, mas não é assim, cair suave. Não. Vai dar uma pancada Vai dar uma significativa. É garantido que essa pancada não vai te matar, mas vai danificar muito da aeronave. Então, o piloto que já tem experiência, ele vai analisar, porque às vezes tem um pasto ali bonito, limpo, para ele fazer um pouso no pasto, seguro. É a última opção. Então o paraquedas vai ser basicamente isso, assim, a última opção da pessoa que vai garantir a vida dela, mas que o piloto vai julgar quando é realmente a hora. Vamos supor que eu estou voando no meio da floresta amazônica. Onde que eu vou pousar no meio da floresta amazônica? Então é uma situação complicada. Então, ali realmente talvez seria uma excelente opção para puxar um paraquedas. Deixa eu fazer uma pergunta sobre esse assunto ainda. Por que não tem uma obrigação, por exemplo, das aeronaves se adequarem a isso, ou as novas, pelo menos, virem dessa maneira? O próprio helicóptero também, a gente vê, às vezes, acidentes com helicópteros, né? Uma possibilidade disso se tornar uma obrigação para salvar vidas. Você tem alguma ideia de por que não anda ou por que não tem? No contexto geral, como você já tinha mencionado anteriormente, a aviação já é muito segura. Então, existe alguns casos, alguns acidentes? Sim, mas isso é uma parcela tão significativa que para todas as fabricantes aéreas se readequar a isso, o processo ia ser muito complexo, muito demorado. Então, por exemplo, tem avião que não tem paraquedas, mas que nos últimos 20 anos não registrou nenhum incidente. Para que eu vou obrigar uma empresa dessa a colocar um paraquedas, entende? Porque, igual você tinha citado da pane que despenca o avião, isso pode acontecer. Mas é muito, muito, muito raro. Seria igual o caso que aconteceu da Passaredo. Isso aí, eu ia lembrar ele agora. Aquilo ali... Você viu o vídeo, cara? Erro humano. Despencando, mano. Mas foi gelo. Mas, cara, o piloto ele tem que saber gerenciar aquela situação. Se você viu nuvens verticais, viu uma temperatura amena, já se prevê ali que possa haver formação de gelo. Então, se eu tenho um sistema que vai me prevenir aquele gelo, por que não ligar? Entende? Entendi. Então, por mais que ele foi uma falta de atenção mesmo, mas ali sim, o que aconteceu? No bordo de ataque da asa formou o gelo e o ar passando ali não conseguiu criar a diferença de pressão, que é o que dá a sustentação. E aí deu literalmente um stall. E como é um avião que o peso dele estava concentrado mais atrás, ele não cai com o bico para baixo, que você poderia recuperar. Ele cai geralmente, igual ele caiu no vídeo, não sei se você viu. Eu vi. Ele caiu chato, a gente chama de parafuso chato. Esse parafuso você não recupera. Então, já era, aí é só já começar, já pedir adeus, me recebe aí, né, e tchau. Felizmente. Em muitos casos, na verdade, o passageiro ele nem sente muito bem o que está acontecendo, porque chega uma hora que ele chega na aceleração final, e então você não vai ter essa noção mais que você está caindo, mas mesmo que você esteja. Cara, aquele acidente da Marília Mendonça, por exemplo, você olhava a aeronave e falava, pô, a aeronave tá inteira. Aí a gente tava vendo na internet. Pô, só tava chatado assim nas pernas, né? Parecia que ia sair, né, todo mundo bem e tal, tava naquela expectativa, né? É um impacto, né, da pancada que deu ali. Muito grande. Ali foi um caso bem atípico também. Realmente pegou na afiação, depois o pessoal ficou falando, não pegou e tal, mas pegou. E ali todos os pilotos que já conheciam a área sabiam dessa corrente ali de alta tensão. E esse piloto em si, ele tinha voado pouquíssimas vezes para lá, não tinha essa noção. E o que eles faziam? Faziam curva base muito antes da hora para conseguir evitar chegar até essa corrente de alta tensão. E esse piloto, como não sabia, para garantir um pouso mais confortável, mais seguro, prolongou a perna do vento, fez a base lá atrás. Quando ele veio fazer a rampa para a final, acabou pegando. Tá vendo? As decisões erradas, né? O mais bizarro para mim desses acidentes aí, desses últimos, já aconteceu bastante acidente nos últimos anos, foi o da Chapecó para mim. Isso aí de erro humano foi o mais bizarro. O cara sair e economizar combustível. Ele pega e bota combustível à conta. Exatamente. Chegou lá, deu ruim, tinha que ficar rodando. Ele já fazia isso com muita frequência. Já fazia, né? Pra economizar e tal. Ele ganhava uma porcentagem ali por baixo. Porra, bicho, aquilo ali... O cara é kamikaze, hein, meu irmão? O que acontece? Fico imaginando assim, quando ele chegou lá na torre, o cara falou, você não vai descer agora. Ele tinha que descer. Eu falei, porra, deu ruim. Um time inteiro aqui, tô fudido. Caraca! Infelizmente, às vezes a pessoa arrisca, aí deu certo, acha que vai dar sempre certo. E não é bem assim. O peso do avião vai variar, a condição meteorológica vai variar. Nesse dia ele pegou muito vento de proa. Então, o consumo de combustível foi maior. Sim. Você pode ver que ele já estava ali perto do pouso.
porque é o que você falou, ele chegava ali já com combustível no limite, geralmente. Aham. Então, nesse dia, Várias vezes deu certo, ele falou, nunca vai dar É errado. aquele negócio do migué, né? Aham. O Miguel pode até dar certo alguma vez, mas não vai dar certo sempre, né? É. E aproveitando essa deixa aí, quais são os maiores medos e quais são as maiores responsabilidades na profissão? Boa pergunta. O piloto que não tem medo, ele já está com a sentença de morte colocada já. Então, a gente tem que saber gerenciar realmente ele, como a mente do ser humano vai trabalhar, porque é divertido você pegar um avião, fazer uma manobra e dar aquele gelozinho na barriga. Todo piloto gosta disso, mas tudo tem um limite. Então, eu conheço pessoas que morreram na aviação fazendo acrobacia, e estavam tão acostumados a fazer aquilo, dar tudo certo, que chega uma hora que dá errado. Às vezes uma falha da máquina, às vezes o motor falhou e você está numa posição ali que não é a mais favorável. Então, eu diria que o maior medo do piloto hoje é realmente falhar ali em algo que não deveria falhar. Então, esse seria o maior medo. A outra pergunta foi sobre Sobre a questão da a responsabilidade. responsabilidade. O piloto, quando a gente assume ali o papel de comandante, a gente realmente comanda tudo ali. Para você ter uma ideia, uma latanda da vida. Se o comandante te der voz de prisão dentro do avião, você vai preso. Porque ele realmente está responsável por tudo. Então, já aconteceu muito caso de passageiros bêbados. Peraí, como é que é? O comandante ir lá dar uma Ele- voz de ele- prisão para um Ele passageiro? tem poder de delegação no avião. Aham. Então, ele realmente, se ele der voz de prisão, a Polícia Federal vai lá no avião, tira aquela pessoa e prende. Caraca, eu dentro não de sabia disso, avião, não. Ele é o tem uma dele, comandante, né? é o comandante, é o E de comandante. fato, dentro De do fato. avião, ele é um delegado, digamos Aham. assim, para auditar isso. Entendi. Se ele julgar que um Aquela atitude passageiro... pode estar colocando os outros em risco. Exatamente. Então, entra muito no que você perguntou. Então, se eu julgar que um passageiro alcoolizado pode colocar meu voo em risco em qualquer aspecto, ou de fazer algazarra, começar a cair porradaria lá dentro do avião, Uhum. então a minha responsabilidade é garantir a segurança, e aí eu vou ou dou voz de prisão ou peço simplesmente para retirar, vai depender de cada caso. Mas o piloto ele tem que saber que ele tem essa responsabilidade de garantir a segurança operacional. Entendi. Pô, legal, hein, cara? Massa. Pô, que história, que hobby legal, hein, cara? É Esse massa, aí, é massa. porra. Eu acho que... Aproveitar, né, Nabi? Qualquer hora quando você for voar aí, né? Rapaz, dá pra gente ir junto, né? Esse amigo meu, ele teve muito Ei. juízo de comprar um avião com paraquedas. Ô, Parabéns, Ô, parabéns, parabéns. Você que tá assistindo aí, eu sei que você Nabi, vai saber, vai assistir. São 750 horas de experiência. Pô. Eu quero voar com ele. O outro começou Não, agora. é, Eu o outro- não vou com ele, não. Eu liguei pra ele uma vez, eu já passei uns cagaços. Eu falei, Eu aí, puta tô merda, fora. rapaz. Tô fora, irmão. A Que aviação no figura. Brasil tem muitas vertentes aí. Não sei se você já ouviu falar um pouquinho sobre a aviação de garimpo aqui no Brasil também. Não, de garimpo, né? Agrícola, tudo, Tem a tudo, garimpo, tudo é diferente. Táxi aéreo, executivo, tem muitas áreas diferentes. O Brasil, até pela sua amplitude, né? Então, você consegue explorar muitas áreas diferentes da aviação. A de garimpo é o quê? O pessoal traz pedra preciosa, para naquelas pedreiras lá do E norte do garimpo, Brasil. Tanto, igual você falou, questão legalizada, Aham. mesmo que acontece, tem mineradoras legalizadas, onde o cara ele tem uma mina de quartzo lá no meio da Bahia, do interior. Como é que esse cara vai para lá? Vai pegar um táxi, um Uber, vai Ah, ficar né, em não dá. Então ele faz uma pista mesmo dele Aham. lá e opera a aeronave para poder E checar tem um como é que tá. mercado forte desse aqui no Tem, Brasil? Tem. E a aviação que dá mais dinheiro é a do garimpo de ouro. A gente Ó. sabe que a maior parte é ilegal no Brasil, uhum. a extração, mas dá muito dinheiro para um piloto hoje. Infelizmente, a Força Aérea às vezes acaba atuando ali e gerando esse conflito entre eles. Uhum. O piloto, vamos colocar assim, na maioria das vezes, realmente ele foi nascido e criado naquela região, os pais já eram pilotos, então já tem até aquele histórico já do familiar. Entendi. Mas a gente sabe assim, o pessoal da Força Aérea está ali para atuar, cumprir a legislação. Como é que é esse Muita- conflito aí, rapidinho? Vamos lá. Não sei se eu Dá posso uma falar ordem, isso, não, dá mas uma vamos ordem, lá. dá uma ordem. Ó, você pode Não. descer aí, meu amigo. Né? Geralmente, como que acontece uma interceptação aérea? Dificilmente é interceptado, porque o piloto de garimpo ele voa rasgando as árvores, transponder desligado, rádio Uhum. desligado. Porque quanto mais baixo o radar não pega, Exatamente, um radar. Então, o Brasil ele tem alguns radares grandes onde emitem um sinal e consegue detectar as aeronaves. Agora, se você está voando rente à árvore, ele não consegue identificar você. Então, muitos pilotos já fazem isso, desligam o transponder, que é um emissor de sinal. A única aeronave que o radar que poderia pegar, existe algumas aeronaves da Força Aérea que jogam o sonar de cima para baixo. Aí pega. Então, olha. pegou, manda um caça ir atrás. Aí o caça vem do seu lado
E aí, obviamente, você vai ver ele ali do seu lado. Ah, só te interrompendo, tem um avião que é radar. igual É um barulho, avião né? radar. Exatamente. Ele fica voando assim à toa, Voando. assim, numa área que sabe que tem Isso aí. um trajeto. Você nem viu. O avião vai estar. Aí o radar ele pega de cima pra baixo. Isso Que aí. doideira, cara. Então, tem algumas aeronaves que é próprio para isso, aeronaves de vigilância. Algumas delas nem tripuladas são. O cara tá lá na base da Força Aérea num joystick aqui controlando e o avião tá voando em cima de você. E aí ele Olha. chega do lado da aeronave e faz o quê? Chegou do lado. Obrigatoriamente você tem que colocar numa frequência de rádio e colocar um transponder. Aí vai estar desligado do cara, né? Mas você tem que ligar e colocar no transponder e aí vocês vão iniciar uma comunicação bilateral. E aí ele vai te pedir para você falar seu código ANAC, seu plano de voo, só que o cara não vai O que ter você tá nada disso. fazendo aí, meu irmão? Pra É. onde você tá Você acha que indo? o cara vai falar o código ANAC dele? É, Não vai Roy, mesmo, né? né? Então, o que acontece em muitos casos? Não tem essa comunicação. Poderia ter uma aeronave em pane sem rádio? Poderia. Só que aí, nesse caso, tem algumas possibilidades. Ou eu balançar as asas para identificar que eu não tenho comunicação, o que seria um ponto positivo, ele não vai te abater por causa disso, porque você já demonstrou que você está na suposta pane. Ou acender e apagar as luzes intermitentemente. É um Aham. outro sinal também de que você não consegue cumprir aquilo que ele está te falando. Mas aí ele iria escoltar até Escoltar até um pista local. de Isso, ele vai te pouso. dar uma ordem. Se ele falar pousa no pasto, você vai ter que pousar no pasto. Aí já é ele que vai mandar mesmo. E aí se a pessoa tentar caçar um Não outro fez. rumo... Vamos lá, aí é outro ponto. É, não, pousou no passo. O cara vai pousar também pra te pegar ou ele pode pousar, abandonar a aeronave e sair Ele barato? vai ficar rodando, às vezes vai chamar um helicóptero, dependendo da. Ah, pra fazer. fica ali É, cortando. é, Caraca. porque em alguns casos não vai ter a performance de um aviãozinho de 2 passageiros para pousar. Entendi, Uma área muito entendi. pequena. Mas aí não cumpriu, você não respondeu ele. O que ele vai fazer? Ele vai falar, por questões de normas, a gente vai dar um tiro de aviso. Aí ele vai vir para trás, vai te dar um tiro na asa. E depois ele volta do seu lado. Esse tiro de aviso muitas vezes já derruba o avião. Mas ele vai vir do seu lado de novo. Aí você vai tentar comunicação novamente. Se você não cair, ele vai chegar do seu Aí ele lado. vai falar, né? como não houve nenhuma comunicação, vamos abater a sua aeronave. Ele vai vir para trás e já era. Então isso é Entendi. constante, tem muito, só não é divulgado. Uhum. Mas isso acontece bastante. Eu tenho amigos que voam no garimpo, a família é garimpeira, e eles relatam muito, ó, não tá dando pra gente voar, porque tá acontecendo muito. Então, a Força Aérea vai lá no garimpo deles, taca fogo nos aviões. Então, Olha. isso é muito comum acontecer. Eles Mas colocam- isso se o colocam cara não for a lona, registrado. Tem um garimpo registrado. tem um garimpo registrado. Só que é Entendi. muito pouco. Entendi, eu é até, muito eu até pouco. fiz essa pergunta para ele. Cara, Uhum. garimpo dá dinheiro, vocês têm avião, vocês têm tudo. Por que, Pô, que não é não mais fácil legaliza? registrar? Mas aí eles explicaram que a taxação do governo para um garimpo é tão alta que eles não conseguem ter lucro se eles legalizarem. Ele deve ter também problema com questão ambiental também. Também, exatamente. Ah, Tem é. questão ambiental. Esse pessoal que eu conheci, eles mesmos já me mostraram. Falaram assim, ó, onde a gente desmata, olha o que a gente faz. Aí eles colocavam todo o local, preservavam Entendi. novamente. Mas a gente sabe que muitos só vão ali acabando com tudo e tal. Mas existe a possibilidade de legalizar, só que não é interessante para eles. Porque Uhum. a taxa é muito alta. Todo o lucro que ficaria para eles, porque a gente pensa assim... Vai não, ele trabalhar de ladrão. tá pegando ouro. Vai trabalhar de ladrão. É, Vai mas- ficar dando o lucro E aí, pro. a gente não imagina que uma máquina deles é 2 milhões, que a outra máquina é 3 É. milhões, que ele tem avião, que ele tem... Entendi, é. Não, não dá. O É. custo Bate um operacional é papo muito massa, hein, alto. Nobinho? É, Pô, top demais. Não, aqui, o Felipe, esse bate-papo aqui é pra 3, 4 podcasts. Porque esse assunto da aviação é um assunto legal, não é, É. cara? mano. Fala a verdade. Aí, com relação, só para concluir do que eu tinha Uhum. comentado do garimpo, abateu o avião. Em muitos casos, como que você faz para esquivar dessa situação que eu já vi muito piloto fazer? A maioria deles tem pederneira, facão, às vezes um revólver contra animais de grande porte lá na Aham. selva. Ele já anda com kit de sobrevivência. Sim. Força Aérea veio, ele vê o primeiro rio que vem na frente, desce, aí vem trazendo o avião para velocidade de stall, que é coisa de, dependendo do avião, 80 km por hora, 90 km por hora no máximo. E um caça não vai fazer isso, né? Uhum. Então, o caça vai se perder nessa hora. Sim. É onde muitos jogam o avião no rio, pula, e aí sai na selva e sobrevive. Já, vários casos você já deve ter visto aí. Ah, piloto está desaparecido, tá 12 dias, 15 Aham, dias. Na sim. verdade, não está desaparecido. Tá escondido. escondido. Tá escondido. Tá Então, isso certo. acontece bastante. Nossa, que curiosidade legal, né, cara? Massa, cara. Aqui, nós vamos te convidar outra vez para vir aqui, inclusive quando sair aí o seu projeto, que eu tô Show. muito curioso para saber aí, Juliano. Vamos trazer aqui pra gente... Teve um segredo aí, vai conhece virar esse uma negócio. startup, alguma coisa aí, talvez vai estar milionário, nem vai vir mais. É, É coisa Nós boa. vamos te coisa boa. chamar aí para vamos vir aí, aguardar cara. isso. Meu irmão, muito obrigado por você ter vindo aqui, cara, e compartilhar sua experiência. A gente gosta de trazer histórias diferentes. É muito legal essa história de aviação, encanta qualquer pessoa, né, cara? Esse tipo de assunto, de história. Meu irmão, brigadão. Eu que agradeço vocês dois que estão por ter convidado aí.
É um assunto que eu amo falar. E estão convidados para qualquer hora ir lá fazer um vozinho com a gente. Opa! Eu vou, hein? Aí, ó. Eu vou, Eu te eu vou. falei. Eu sou daqui que chamou, eu vou Eu te mesmo. falei. Ó, muito obrigado. As portas estão abertas aqui, né? Assim que você evoluir nessa questão do aplicativo, do startup. Vem aqui para contar pra vem gente. aqui contar pra gente, que nós ficamos curiosos com essa história aí, a gente poder compartilhar com os nossos ouvintes, né? Com os nossos telespectadores aí, né, Novinho? É isso aí. E aproveitar e agradecer mais uma vez você que nos assistiu até o momento aí. Muito obrigado. Gostou? Curta, comenta, compartilha aí com os amigos, né? Aperta o sininho para ser notificado das próximas entrevistas. A gente está sempre trazendo um monte de gente com histórias bacanas aqui. Então, você aperta o sininho, vai receber outro vídeo, outra pessoa que a gente vai estar ali batendo papo. E comenta aqui o que você achou dessa entrevista. Se você não achou legal, bota alguma pergunta. Passa para um amigo. A gente agradece. Muito obrigado. E até o próximo CNB Cash. Fui! Valeu!